A graça e a paz, que a poderosa mão de Deus permaneça sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Batismo nas águas, um ato de fé e de adoração a Deus. É sobre isso que nós vamos falar neste momento. Esta é mais uma programação da Igreja Batista Apostólica Reformada de Cristo, conhecida como IBARC Brasil. E o curso de batismo nas águas é mais um curso oferecido pelo Instituto EBATEC, a nossa Escola Batista de Teologia e Outras Ciências. E neste dia eu quero te convidar a prestar toda a atenção em tudo quanto nós estaremos ministrando a partir de agora. Você que tem dúvidas a respeito do batismo nas águas, você é meu convidado para emprestar alguns minutos do seu tempo para juntos discorrermos a respeito de um assunto tão importante quanto o se batizar nas águas por amor, devoção e adoração ao Deus de Israel. Amém? Muito bem. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus conversando com os discípulos, ele deixa uma orientação, uma ordenança. Ele diz: portanto, ide por todo o mundo, ide e pregai o Evangelho para todas as criaturas, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O tema do nosso curso, neste dia, nesta hora, é batismo nas águas. A verdade prática é a seguinte: o batismo cristão, o batismo nas águas, deve ser por imersão e realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a verdade prática do batismo cristão nos dias atuais. Depois de Cristo, essa é a verdade prática. Porém, neste curso, nós iremos discorrer a respeito de alguns tópicos importantes. Por isso eu te peço toda a atenção a partir de agora. Meu nome é Bispo Luiz Paulo Alves e eu estou aqui para te servir, apresentando esse curso de batismo nas águas. O primeiro tópico, nós vamos discorrer a respeito do início do batismo cristão. O segundo tópico, o batismo cristão é por imersão. O terceiro tópico, o batismo cristão é em nome da Trindade Santa. O quarto tópico, quem não deve ou quem não pode ser batizado. O próximo tópico é quem pode e quem deve ser batizado. O tópico 5 é o significado do batismo. O próximo tópico é a finalidade do batismo. O tópico 6, a responsabilidade do novo batizado. O tópico 7, direitos do batizado. E o tópico seguinte, deveres e obrigações do novo batizado. Muito bem. Já falamos a respeito da verdade prática acerca do batismo nas águas. Vamos dar início, então, ao primeiro tópico, o início do batismo cristão. É importante você guardar em seu coração que Jesus deixou para nós muitas orientações. Porém, dentre as orientações que Jesus deixou e os muitos conselhos, existem três grandes
ordenanças. A primeira ordenança é a Santa Ceia do Senhor. A segunda ordenança é a pregação do Evangelho, é o ide de Jesus. E a terceira ordenança é exatamente aquilo que nós estamos tratando hoje, o batismo nas águas. Muito bem, o batismo conhecido como o batismo de João, o batismo do arrependimento, que está em Mateus capítulo 3, do verso 5 ao 8, e Atos capítulo 19, do verso 1 ao 5, esse batismo de João, o batismo do arrependimento, era temporário, pois visava preparar o povo para receber a chegada de Jesus, o Messias prometido pelos antigos profetas, fazendo assim a transição da lei e dos profetas do Antigo Testamento para o Evangelho de Cristo no Novo Testamento. Então, dita essas coisas, você já percebe que o batismo de João, o batismo do arrependimento, ele era temporário, porque Jesus ainda não tinha iniciado o seu ministério. O batismo de João Batista era para quem? O batismo de João Batista era para quem queria arrepender-se e ser salvo posteriormente com a chegada de Jesus, o Cristo. Já o batismo cristão, o batismo nas águas, é para quem já se arrependeu e crê que já está salvo. Pois temos que crer nisso, crer que nós já estamos salvos e por isso podemos sermos batizados nas águas. Jesus, ele não necessitava de batismo, mas mesmo assim batizou-se para nos dar o supremo exemplo como homem. Isso está registrado em Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Perceba que a importância do batismo nas águas é tão grande para o projeto de Deus, que até mesmo Jesus, que não tinha pecados, ele tomou a decisão de ser batizado nas águas por João Batista. Para quê? Com qual finalidade? Para servir de exemplo para mim e para você. Exemplo 1, para você entender melhor. Batismo de João é o batismo antes de Cristo. Era para o arrependimento e para quem buscava a salvação. Exemplo 2, o batismo cristão depois de Cristo. É para quem já se arrependeu e pela fé já está salvo. Então, se você que está me ouvindo, você que está assistindo a este curso, se você levantou a mão, aceitou Jesus, confessou Jesus como seu Senhor, ou você renovou a aliança com Cristo, mas você ainda não se batizou nas águas, esta é a sua oportunidade. Eu quero ler o exemplo 2 para ficar guardado no seu coração. Batismo cristão depois de Cristo é para quem já se arrependeu e pela fé já está salvo. Então, se você está arrependido de quem você era e você crê na promessa de salvação, sim, o batismo nas águas é para você também. Muito bem, vamos prosseguir. Vamos entrar agora no tópico de número 2. O batismo cristão é por imersão. Mas o que é isso? Vamos explicar melhor. O dicionário vai nos ensinar que imersão significa mergulhar, afundar, penetrar, introduzir ou imergir.
Logo, o dicionário está nos ajudando a ministrar este curso tão importante para a sua vida, para o seu futuro e para a sua salvação. Por quê? Porque o dicionário está dizendo que o batismo cristão é por imersão, porque significa mergulhar alguém completamente na água, afundar alguém completamente, penetrar alguém na água completamente, introduzir alguém na água completamente, imergir alguém na água completamente. Mas vamos entender melhor sobre imersão. A palavra batismo vem do grego, tem origem no grego, baptizo, que significa imergir ou mergulhar. A palavra batismo é apenas transliterada do grego baptizo, que significa imergir. Sempre guarde essa informação no seu coração. Sempre que a Bíblia se refere ao batismo, a palavra usada é a palavra grega baptizo. E nunca foi utilizada a palavra rantizo. Preste atenção nessa observação. Outro significado grego usado por algumas religiões não evangélicas para batizar é a palavra rantizo, que significa espergir água ou apenas salpicar algumas gotas de água. Rantizo significa aspergir ou salpicar. Nada tem a ver com o verdadeiro batismo, que tem origem na palavra grega baptizo, que significa imergir completamente. Muito bem. Conforme está escrito em Romanos, capítulo 6, do verso 3 ao 5, palavras ou frases simbólicas como sepultados pelo batismo, ou plantados à semelhança da sua morte pelo batismo, reforçam o ensino sobre o batismo por imersão, o baptizo. Isso está registrado em Mateus capítulo 3, versículo 16, e Atos dos Apóstolos capítulo 8, do verso 38 ao verso de número 39. Muito bem. Me permita beber um pouco d'água para que possamos prosseguir com o nosso curso de batismo nas águas. Glória a Deus. Muito bem. Estamos entrando agora no tópico de número 3. O batismo cristão é em nome da Trindade Santa. Essa frase, ela pode gerar algum tipo de discussão teológica. Mas neste momento, nós não estamos falando a respeito de teologia. Apesar do curso de batismo nas águas ser ofertado pelo Instituto Ebatec de Educação, neste momento o assunto não é teologia. Mas eu quero antecipar que só em falar Trindade Santa, quem ouvir pode tentar gerar algum tipo de discussão dentro do campo teológico. Então você que está me ouvindo, eu quero te fazer um convite. Fuja de todo e qualquer tipo de assunto ou discussão no campo teológico, porque o foco agora é o seu batismo nas águas, tá bom? Empreste o seu ouvido ao Espírito Santo e vamos entender com cuidado este tópico 3. O Senhor Jesus determinou
determinou que o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu li na Bíblia e está escrito na Bíblia. E quem foi que determinou isso? Jesus. Se Jesus determinou que o batismo nas águas precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo menos eu consigo enxergar 3 pessoas distintas que se tornam apenas uma. Deus uno e Deus trino. Pessoas distintas não são pessoas separadas. Pessoas separadas é uma coisa. Pessoas distintas é outra coisa. Pessoas separadas, elas são separadas. Pessoas distintas, elas têm cada uma personalidade e um campo de atuação, porém, torna-se apenas uma pessoa. Muito bem. Existem igrejas que batizam apenas em nome de Jesus, apoiando-se em alguns textos de Atos, capítulo 2, verso 38, Atos, capítulo 8, versículo 16, Atos, capítulo 10, versículo 48, Atos, capítulo 19, versículo 5, que falam sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de prosseguir, eu poderia dizer para você o seguinte: quem escreveu Atos foi o Dr. Lucas, que eu tenho muito respeito, mas quem determinou em Mateus capítulo 28 foi Jesus. E entre o que Lucas falar e o que Jesus determinar, eu sempre vou escolher aquilo que Jesus determinou. Muito bem, mas vamos entender melhor a respeito de tudo isso. Na verdade, é um problema na interpretação, pois os textos de Atos, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19, falam do batismo na autoridade do nome do Senhor Jesus, fazendo uma ligação direta com Mateus, capítulo 28, versículo 18. É uma questão de interpretação básica, fácil de entender, envolvendo, portanto, toda a Trindade Santa, pois o Filho é um no Pai e no Espírito. A grande polêmica está em torno da palavra Trindade, porque alguém vai dizer para você: mas não existe a palavra Trindade na Bíblia. E se você me perguntar, eu vou te dizer de uma forma muito clara: não existe a palavra Trindade na Bíblia. Mas existe uma determinação de Jesus que precisamos batizar os novos convertidos, os novos decididos, ou quem renovou a aliança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Logo eu consigo compreender com perfeição que se tratam de 3 pessoas, não 3 pessoas separadas, mas 3 pessoas distintas, porque cada uma tem uma atuação sobre a humanidade, e por isso é que foi criada a palavra Trindade, apenas para dar nome a essas 3 pessoas que nós conhecemos como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bem. O motivo dos textos de Atos citarem apenas o nome de Jesus foi para distinguir, diferenciar de outros batismos que existiam na época. Por exemplo,
existia o batismo de João, chamado de batismo do arrependimento. Existia o batismo dos prosélitos. Existia também o batismo dos essênios, dentre outros. Então, quando alguém dizia que foi batizado no nome do Senhor Jesus, era apenas para separar do batismo de João, do batismo dos prosélitos e do batismo dos essênios e dos demais batismos que existiam na época. Mas alguém que tinha percepção e intimidade com Deus, assim que ouvia falar, aquele homem, aquela mulher foram batizados em nome de Jesus, a pessoa já entendia logo, foi batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Muito bem, encerramos aqui o tópico 3, e eu quero te convidar a permanecer assistindo o vídeo até o final, assistindo o curso até o final, porque estamos entrando agora no tópico 4. O tópico 4 diz assim: quem não deve ou quem não pode ser batizado? Muito bem. Não deve ser batizada a pessoa que ainda está perdida, nem crianças recém-nascidas, nem crianças que ainda não atingiram a idade da razão e a consciência do pecado. O batismo de crianças não tem valor nenhum e ainda cria uma doutrina errada nos adultos, pois não existe batismo de crianças na Bíblia, pois a criança não pode crer, porque crer é uma atitude, é um ato de fé. A criança, quando bebê, ela pode ser apresentada a Deus, como Jesus foi apresentado em Lucas capítulo 2, do verso 21 ao 24, está registrado este momento. Se assim os pais desejarem, consagrando-a e orando para que Deus abençoe e as livre de todo mal, apenas apresentando a criança diante do Senhor. Trata-se de uma tradição bíblica desde o Antigo Testamento. Por exemplo, o Senhor Jesus, com apenas 8 dias de nascido, ele foi levado ao templo para ser apresentado e consagrado a Deus. Isso está em Lucas capítulo 2, do verso 21 ao 24. Porém, o batismo de Jesus foi com quase 30 anos, que naquela época era considerado ainda jovem. Isto está registrado em Lucas capítulo 3, do verso 21 ao verso 23. Mas vamos voltar um pouquinho aqui no início do tópico 3, para entendermos melhor algumas situações. Primeiro, não deve ser batizada a pessoa que ainda está perdida. O que seria essa pessoa perdida? É uma pessoa que ainda não fez aliança com Cristo, está perdido. É uma pessoa que ainda não renovou a sua aliança com Cristo, então ainda está perdido. É uma pessoa que pode até ter feito uma aliança com Cristo. É uma pessoa que pode até ter renovado a aliança com Cristo. Porém, ainda permanece completamente preso ao pecado, ainda permanece completamente preso ao mundo das trevas. Não consegue vencer o mal, não consegue vencer o pecado, não consegue vencer os vícios. E por conta disso, não está em uma condição espiritual para ser batizado nas águas. É bem verdade que o batismo nas águas não quer dizer que aquela pessoa está completamente santificada. Mas o batismo nas águas é uma atitude de fé e de adoração que parte
da vida de um homem piedoso, da vida de uma mulher piedosa, de um jovem rapaz, de uma jovem moça, de um ancião, dizendo, através dessa atitude, dizendo para Deus, para as testemunhas presentes no dia do batismo, dizendo o quê? Dizendo que está morrendo naquele dia, completamente para o mundo e para as coisas do mundo, está renascendo para Deus. Obviamente, o processo de santificação é um processo contínuo, não para ali naquele momento. Você vai continuar se esforçando para alcançar a estatura de varão perfeito. Fatalmente, pode ser que nem eu e nem você, pode ser que nós não venhamos conseguir alcançar a estatura de varão perfeito, porque aqui na terra, em um corpo de carne, só teve um homem que podemos chamar ele de varão perfeito, o Cristo de Deus. Porém, o que vai alegrar o coração de Deus, o que vai atrair a presença de Deus para a sua vida, é a sua tentativa, é o seu esforço de melhorar todos os dias. Deus vai olhar dos céus, o Espírito Santo que habita dentro de você, Jesus vai te sondar e vai perceber que existe um esforço enorme todos os dias para dizer não para o pecado, para vencer as trevas deste mundo, para não se tornar amigo do mundo, porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, existem vários adjetivos para uma pessoa que é considerada ainda uma pessoa perdida, e por esse motivo não pode ser batizado nas águas. Porém, nós também não podemos impedir ninguém de se batizar. Por mais que eu enxergue alguém como perdido, por mais que você que está ouvindo, que está tendo acesso a esse curso, por mais que você enxergue alguém como perdido, se no dia do batismo, esse alguém, essa pessoa, ali naquele momento, resolver que quer se batizar nas águas, nós não temos como impedir. Apenas vamos pedir para que ele ou ela faça uma oração de confissão de pecados e vamos batizar, porque quem convence o homem é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Falamos também a respeito dos recém-nascidos. Não tem como batizar nas águas um recém-nascido, porque o recém-nascido ele não tem ainda maturidade espiritual, ele ainda não tem um raciocínio lógico. Logo, o recém-nascido não pode ser batizado nas águas, porém já explicamos que pode ser apresentado ao Senhor. Também informamos que as crianças que ainda não atingiram a idade da razão, elas não podem ser batizadas porque ainda não têm consciência do pecado. Aqui em nossa igreja, na Ibarque Brasil, nós batizamos a partir dos 12 anos, porque no nosso entendimento, a partir dos 12 anos, a criança, o pré-adolescente, ele já tem consciência do pecado. Já aconteceu também de nós batizarmos uma criança com apenas 10 anos de idade. Por quê? Porque essa criança era uma criança diferenciada intelectualmente e ela queria muito ser batizada. O pai aprovou, a mãe aprovou, e por esse motivo nós batizamos. Isso nós chamamos de exceção. Pode até acontecer, porém a regra geral é batizar a partir dos 12 anos. Muito bem,
Encerramos aqui o tópico 4 e vamos entrar no tópico 4.1. Quem pode e deve ser batizado? Mas antes de prosseguir, eu vou beber um pouco mais de água e você me aguarda. Muito bem. Tópico 4.1. Quem pode e quem deve ser batizado. Em Atos capítulo 8, verso 36 ao 38, há uma pergunta sobre a condição para o batismo. A resposta é: o batismo é lícito a todo aquele que crê, isto é, que tem certeza da salvação. Em Marcos capítulo 16, verso 16, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Observação: temos uma exceção a depender da situação no momento. Por exemplo, Jesus e o ladrão na cruz. Um pouco mais adiante vou explicar mais a respeito dessa exceção. Aquele que tem certeza da salvação, preste atenção a isso. Essa parte aqui é muito importante. Preste atenção. Aquele que tem certeza da salvação e não quer batizar-se, desobedece à ordenança de Jesus Cristo. Porém, é preciso deixar claro que a desobediência é pecado, e pecado produz males, produz sofrimentos, e em alguns casos o pecado pode produzir a morte. O batismo só deve ser ministrado a quem já se converteu a Jesus Cristo. Assim, deve ser batizado todo aquele que já está salvo, para cumprir e obedecer a ordenança do Senhor Jesus. O batismo nas águas, mais uma observação importante, o batismo nas águas tem a ver, nada tem a ver, me perdoe, deixa eu corrigir a frase, o batismo nas águas nada tem a ver com o batismo no Espírito Santo. No entanto, todos devem orar pedindo a Deus o batismo com o Espírito Santo. É importante a gente entender isso. O batismo nas águas é uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é outra. O batismo nas águas nós estamos aprendendo hoje, que é uma atitude de fé, um ato de fé, uma atitude de adoração, aonde nós declaramos, diante das testemunhas, que nós estamos morrendo para o mundo, através do momento em que somos mergulhados na água, e nós estamos renascendo para Deus. Isso é o batismo nas águas. O batismo com o Espírito Santo é quando você recebe uma parcela do poder de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus já está habitando dentro de você quando você faz a aliança com Cristo. Quando você renova a aliança, o Espírito Santo passa a habitar, morar dentro de você. Mas o dom do batismo com o Espírito Santo é uma parcela do poder de Deus que vai te ajudar na sua vida ministerial e eclesial durante toda a sua jornada sobre a terra. Então são coisas diferentes. Porém, eu quero aproveitar este gancho para te dar um conselho. Decida se batizar nas águas, mas não esqueça de orar pedindo a Deus o batismo com o Espírito Santo. Muito bem, encerramos aqui o tópico 4.1. Vamos entrar agora no tópico de número 5.
o significado do batismo. O significado do batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Meu Deus, que maravilha, né? Quando somos batizados, declaramos que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós morrêssemos para o pecado humano. Isso está registrado em Romanos capítulo 6, do verso 6 ao 14, e Colossenses capítulo 2, versículo 12. Olha que interessante. O significado do batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Morte de quem? Morte do velho homem, morte da velha criatura, morte da velha natureza. E o sepultamento? O sepultamento é o momento em que você é mergulhado nas águas. Quando você é mergulhado completamente nas águas, ali tem um significado de sepultamento. A velha criatura, o velho homem, foi sepultado nas águas. E a ressurreição? A ressurreição, dentro da visão do batismo nas águas, é o momento em que você retorna das águas, é ressuscitado, né? É renascido, uma nova criatura, preparado para a salvação, preparado para a adoração, preparado para a vida eterna. Glória a Deus. Muito bem, vamos entrar agora no tópico 5.1, a finalidade do batismo. A finalidade do batismo é dar testemunho público da fé e salvação em Jesus Cristo. Com o ato do batismo, proclamamos sem palavras e publicamente a transformação que Jesus realizou em nosso interior, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Dá testemunho público da fé e salvação. O que é esse dar testemunho público? O testemunho público está ligado à atitude que você está tomando de diante de familiares, amigos, irmãos em Cristo, você tomar a decisão de descer as águas, de ser batizado nas águas. Isso é dar testemunho público da fé e da salvação. Por que o texto diz: proclamamos sem palavras e publicamente? Porque no momento do batismo, você não vai pregar um sermão, muito pelo contrário, você apenas vai fazer uma confissão rápida, breve, objetiva. Então, é uma forma de proclamar sem palavras e de forma pública a transformação que Jesus fez e que Jesus está fazendo na sua vida. Reflita em tudo quanto nós estamos ensinando e tome essa decisão, porque sem dúvida este é o melhor caminho. Se você já fez aliança com Cristo, se você já renovou a sua aliança, se você deseja, se você almeja, se você tem certeza da promessa de salvação, meu irmão, minha irmã, aceite o convite para ser batizado nas águas, para renascer para Cristo. Isso pode e vai mudar completamente a sua forma de adoração. É importante dizer que depois do batismo, você vai passar a ter direito, mas daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. Muito bem.
Vamos entrar agora no tópico de número 6. A responsabilidade do batizado. O batizado deve estar, primeiro, liberto de toda sorte de vícios, de jogos e de pecados, né? Isso tudo está registrado em João capítulo 8, versículo 32, João capítulo 8, versículo 36, Lucas capítulo 21, versículo 34 e 36. É preciso que o batizado tenha essa responsabilidade de olhar para dentro dele, de fazer o autoexame e saber se de fato ele está liberto de todos os vícios que este mundo oferece. Eu não vou entrar no assunto dos diversos vícios que escravizam o homem, que escravizam a mulher, mas somente em falar em vícios, eu tenho certeza que você já sabe se porventura você está sendo escravizado ou escravizada por algum tipo de vício. Eu quero aproveitar, pegar um gancho e te dar um conselho. Se porventura você está escravizado, escravizada por algum tipo de vício, se porventura você é viciado em jogos, ou se porventura você tem algum tipo de pecado, chame a sua liderança, nos procure com urgência, confesse este mal, vamos orar juntos e com certeza o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no seu interior e vai te dar forças para vencer toda essa bagagem suja que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Então, a primeira responsabilidade do novo batizado é ser liberto. Ter também uma situação matrimonial legal. Obviamente, nós sabemos que quem é solteiro, a palavra solteiro já está dizendo tudo, é solteiro. Mas existe a situação que envolve o matrimônio. Então, o novo batizado, é responsabilidade dele ter uma situação matrimonial legal. Ou seja, casado não pode apenas morar juntos e querer o batismo nas águas. Não, precisa ser casado, precisa corrigir, resolver essa pendência, se porventura você for alguém que mora junto, mas ainda não casou-se. Essas orientações estão em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. É preciso também ter a responsabilidade de se vestir de forma decente, se vestir com pudor. O homem precisa se vestir com pudor, a mulher precisa se vestir com pudor. Para evitar o quê? Para evitar a lascívia, para evitar o escândalo. Essas orientações estão em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 9 ao 10. Se o salvo morrer sem ter tempo de ser batizado, ele irá para o céu também, como aconteceu com o ladrão da cruz. Lucas capítulo 23, do verso 33 ao 43. Percebam que aquele ladrão que estava na cruz, ele teve tempo para confessar Jesus, mas ele não teve tempo para ser batizado nas águas. E no nosso tempo, na nossa realidade, pode acontecer alguma coisa assim. Neste caso, a pessoa que confessou Jesus, mas morreu na sequência, não teve tempo de ser batizado, essa pessoa vai ser salva também. Muito bem. Quando não houver nenhum tipo de impedimento e a pessoa for batizada, a pessoa passa a ter direitos
e deveres, ou seja, obrigações. Eu vou repetir: quando não houver nenhum tipo de impedimento e a pessoa for batizada, a pessoa passa a ter direitos e deveres, chamado também de obrigações. Muito bem. Findamos aqui o tópico 6, a responsabilidade do novo batizado. Vamos entrar agora no tópico de número 7, e nós já estamos caminhando para o final do nosso curso de batismo nas águas, ofertado, ministrado pelo Instituto EBATEC, Escola Batista de Teologia e Outras Ciências. Muito bem, tópico 7, direitos do novo batizado. Como membro, você tem direito de votar e ser votado para cargos ou funções nas assembleias da igreja, quando a igreja tiver essa regra no seu estatuto social. Você pode participar de algumas reuniões abertas e participar da Santa Ceia do Senhor. Lembra que eu falei que iríamos chegar nesse ponto aqui? Jesus, ele disse: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Para você ter parte com Cristo, ter uma aliança verdadeira, uma aliança sólida com Ele, você precisa comer do pão e beber do sangue, participar do corpo de Cristo, participar do sangue dele. Mas para isso, você precisa ser batizado nas águas. Muito bem. Os direitos do novo batizado está ligado também ao fato de que ele pode ser separado e participar de atividades na igreja, desde que essas atividades sejam relacionadas às suas aptidões, aos seus talentos pessoais e aos seus dons espirituais. Então, você tem direitos, a partir do momento que você se batizar, em exercer funções, atividades na igreja local. Porém, é importante saber quais são as suas aptidões, quais são os seus talentos, quais são os seus dons espirituais. Eu, por exemplo, quando comecei a minha vida ministerial, eu vou contar para vocês hoje. Eu sei que é um pouco vergonhoso o que eu vou falar, mas eu preciso falar. Imagine que quando eu comecei a minha vida ministerial, eu queria ser cantor. Oh, meu irmão, demorou muito até que um dia eu descobri que eu não cantava nada. E se você não canta nada, vá procurar outra coisa para fazer, porque você não pode ser cantor. Até o dia que Deus usou alguém para dizer: Deus te chamou para te usar na palavra. Aí sim eu consegui achar qual era a minha aptidão, qual era o meu talento, qual era o meu dom espiritual. Então, é um direito seu como batizado exercer funções e atividades na igreja local. Porém, você não pode querer exercer toda a função ou toda a atividade. Primeiro você precisa descobrir quais são as suas aptidões, quais são os seus talentos, o que você realmente sabe fazer, e descobrir quais são os seus dons espirituais. Muito bem,
Encerramos aqui o tópico 7. Vamos entrar agora no último tópico, que é o tópico 7.1. Deveres e obrigações do batizado. Muito bem. Você tem o dever de manter comunhão com seus irmãos em Cristo. Manter sua presença nos cultos semanais. Ser fiel em tudo na sua vida, de modo geral, diante de Deus e diante dos homens. Ser fiel nos dízimos e nas ofertas do Senhor. Participar da vida ativa da igreja, servindo a Deus de coração. Dar testemunho compatível com o Evangelho em todos os ângulos de sua vida. Devem também consagrar sua vida a Deus, a vida de sua família e tudo aquilo que você vier possuir, é preciso você consagrar para Deus. Vou falar de forma mais detalhada a respeito desse último tópico e partimos para o encerramento desse curso de batismo nas águas. Você deve manter, se você entende que chegou o momento de você ser batizado nas águas, você deve manter comunhão com seus irmãos. Você deve manter sua presença nos cultos semanais. Não dá para te batizar nas águas e você não vir mais na igreja. Você tem que estar presente nos cultos semanais, participando da vida ativa da igreja. Você precisa ser fiel em tudo. Fiel em tudo. Na sua vida de modo geral. Fidelidade, lealdade são marcas de alguém que verdadeiramente quer ser salvo e que verdadeiramente tem uma aliança com Cristo. É preciso que você também seja fiel diante de Deus e diante dos homens. Ser fiel nos dízimos e nas ofertas. É preciso que você entenda que servir a Deus é uma atitude de coração, é uma atitude de amor. Por isso que ser servo quer dizer no original escravo por amor. Você faz porque você ama, você faz porque você sabe para quem você está fazendo, você faz porque você quer agradar a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem. O testemunho do novo batizado tem que ser compatível com o Evangelho em todos os ângulos de sua vida. É importante você não esquecer disso. O seu testemunho pessoal precisa ser um testemunho compatível com os ensinamentos de Cristo e com os ensinamentos dos apóstolos. Muito bem, encerramos aqui a parte da nossa apostila. Eu vou deixar apenas uma leitura que nós usamos muito aqui na igreja, que está em Atos, capítulo de número 8, versículo 36, 37, 38 e 39. Olha o que o texto diz. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito que você seja batizado. Falou Filipe para o eunuco: se crer de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. E respondendo o eunuco, ele disse assim: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram os dois, Filipe e o eunuco, para o lugar onde havia uma grande quantidade de água. Tanto Filipe
como eunuco, desceram aquelas águas. E o texto diz: e Filipe o batizou. E quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. Porém, o eunuco, cheio de alegria, jubiloso, continuou o seu caminho e voltou para a sua casa, batizado para a glória de Deus. Muito bem, irmãos. Vocês percebem aqui, com essa leitura, que o eunuco, ele não era cristão, mas quando ele entendeu a respeito do Evangelho de Cristo, quando ele entendeu a respeito da importância do batismo nas águas, o eunuco, ele não esperou ninguém perguntar a ele se ele queria ser batizado. Ele estava tão cheio de Deus naquele momento, ele tinha tanta convicção da fé que foi despertada dentro dele, ele tinha tanta certeza que ele queria a salvação de Cristo, que foi ele que tomou a ação. Quando ele viu uma espécie de rio, uma espécie de lagoa, o texto diz que ele disse para o evangelista Filipe: ali tem muita água, o que é que me impede que eu seja batizado? Filipe já tinha pregado, Filipe já tinha ensinado. Filipe apenas disse: é lícito, você pode ser batizado nas águas, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O eunuco imediatamente respondeu com muita fé, com muita convicção: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o texto diz que eles mandaram parar a carruagem, desceram os dois da carruagem, foram até aquela lagoa, e Filipe batizou o eunuco. Logo depois que o trabalho de Filipe encerrou, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pegou Filipe, arrebatou ele para outro lugar, para continuar evangelizando, para Filipe continuar pregando. E o eunuco agora estava batizado nas águas, estava com a salvação garantida, estava com a sua alma tomada de alegria. O texto diz que ele voltou para casa, voltou para a sua família, jubiloso, alegre, porque estava batizado nas águas. Fica aí agora o meu conselho para você que me ouve, para você que assistiu a este curso de batismo até o final. Deixo as minhas últimas palavras e o meu conselho para você. Se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não tenha medo de se batizar nas águas. Aproveite a oportunidade, porque Jesus quer ter um nível mais profundo de intimidade com você. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Que a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe.